Um avião extremamente impressionante é o XB-70 Valkyr, quando você vê fotos dele. Parece gerado por inteligência artificial, principalmente por causa dos seus 6 poderosos motores a jato na parte traseira, que o fazem parecer uma nave espacial muito futurista. Este avião, ao usar ondas de choque, voava eficientemente a Mach 3. Voava tão rápido que precisavam repintá-lo toda vez que chegava à pista. Todos achavam que esse seria o avião definitivo, mas tinha tantos problemas que todos resolveram esquecê-lo. Para que os Estados Unidos da América queriam um avião tão rápido, porque tinha uma pequena roda no trem de pouso, por que os soviéticos colaboraram no seu desenvolvimento e, mais importante, o que aconteceu com todos esses aviões. Neste vídeo, vamos falar sobre a história do XB-70 Valkyr e seu trágico final. Fique à vontade, eu sou Kevin Aguilar e este é o Kunst Club. Para falar sobre esse monstro, precisamos voltar aos anos 50, época de interceptores e bombardeiros estratégicos. A frota de bombardeiros dos Estados Unidos era composta principalmente pelos B-52 Stratofortress, que era o bombardeiro mais moderno até então. Era muito eficiente, atacava alvos distantes sem reabastecer, mas era lento e vulnerável. Outros bombardeiros, como os B-58 Hustler, eram muito rápidos, mas não tinham alcance para atacar a União Soviética. Nem se compara à carga de um B-52. A Força Aérea também emitiu o contrato chamado Requisito de Operação Geral número 38, para assim encontrar um novo bombardeiro que pudesse ser tão eficiente quanto um B-52 e, ao mesmo tempo, tão rápido quanto um B-58. A Boeing e a North American foram as únicas empresas que se arriscaram a cumprir características tão absurdas. A North American apresentou um design inovador, com diversas características experimentais para a época, como sistemas de geometria variável, canard, entradas de ar de alta pressão e, claro, seus 6 motores, na parte traseira. A característica que garantiu o contrato para a North American foi apenas uma: as asas que podiam se inclinar para aproveitar, um fenômeno que naquela época havia acabado de ser descoberto. A sustentação por compressão. Esse é um fenômeno bastante simples de entender. Os barcos rápidos podem surfar a onda que eles mesmos geram ao se moverem em alta velocidade, o que por sua vez reduz a resistência, fazendo com que fiquem mais rápidos. Dessa forma, um avião que voa em velocidades supersônicas pode criar ondas de choque semelhantes à onda produzida por um barco. Capturar esse choque sob o avião pode aumentar a sustentação e deixá-lo mais eficiente. O avião possuía pontos afiados para gerar e captar essas ondas sob sua estrutura. Por isso, o Valkyr sempre voava com o nariz levemente para cima. As asas abertas deste eram até então a maior superfície de voo que já havia voado. Cada asa media 150 metros quadrados e tinha inclinação de 60 graus, oferecia 30% mais sustentação. O design do para-brisa era interessante. No solo parecia comum, mas em velocidades supersônicas se erguia para otimizar o fluxo de ar. Tecnologias parecidas estarão nos Concordes do futuro. Esse design incrível foi suficiente para superar de longe tudo o que a Boeing apresentou, que era um pouco mais tradicionalista. A North American recebeu os recursos para começar com os protótipos em 58, e eles começariam a trabalhar. Porém, o grande porte e a complexidade do projeto acabaram gerando problemas cedo ou tarde. Um sistema que complicou o desenvolvimento foi o sistema hidráulico. Mover as asas e os ailerons pesados exigia um grande sistema hidráulico. Isso também evitava que o avião simplesmente derretesse no ar. Voar a mais de Mach 3 faria com que o alumínio da fuselagem simplesmente derretesse. O que os engenheiros fizeram foi criar uma colmeia de dutos sob a fuselagem que permitia redistribuir o calor. Além disso, usariam o combustível nesses dutos como refrigerante. Isso era um pouco perigoso, né? O combustível GP6 podia se autoignitar. Então, a solução para o problema da solução do outro problema foi injetar nitrogênio no combustível. O sistema hidráulico também acionava o trem de pouso
para que ele fosse completamente independente dos compartimentos de armazenamento. E como você pode ver, este tem uma quinta roda no meio, pois essa roda deslizava na pista, literalmente. Esta mede a velocidade real do avião sem deslizamento, enquanto outro sensor na roda maior também captava a velocidade. Esses dados eram enviados em tempo real para o computador de frenagem para parar e continuar a frenagem repetidas vezes, e assim evitava que o avião deslizasse na pista. Era basicamente um ABS para aviões. O dia 21 de setembro de 1964 seria um grande dia para o BARC. No entanto, acabou sendo um desastre sem precedentes para o projeto. Nesse dia, ocorreu o primeiro voo da aeronave, que decolou normalmente. Mas quando o piloto tentou recolher o trem de pouso, ele ficou preso em uma posição perpendicular ao avião. Aterrissar assim seria muito perigoso, ainda mais com combustível por toda a fuselagem. Mas também não podiam injetar nem ligar o primeiro Barker, pois isso acabaria com o programa. A tripulação recebeu a ordem de fazer um curto-circuito no sistema do trem de pouso para que ele voltasse a recolher, mas eles não tinham ferramentas. Felizmente, o piloto tinha um clipe na maleta usado para colocar o trem de pouso na posição correta. Parece loucura, mas foi isso. Mas isso não foi tudo. Ao aterrissar, os dois pneus traseiros simplesmente explodiram em chamas. Apesar de todos esses problemas, o protótipo estava inteiro e em solo. Algumas semanas depois, em um terceiro voo de teste, ele conseguiu voar a Mach 1.1, superando a velocidade do som. Curiosamente, durante esse voo, ao ultrapassar velocidades supersônicas, a pintura do avião se soltou. Isso ocorreu não pela velocidade, mas pela alta temperatura da fuselagem. A pintura soltou devido ao calor e ao vento, pois era áspera. Em 1965, o segundo protótipo ficou pronto. O primeiro teve que passar por muitos testes, com vários pneus pegando fogo e danos gerais na fuselagem e nos motores. O XB670 Valkyria 2 prometia solucionar esses problemas. Em 14 de outubro de 65, o Valkyria 2 superou o Mach 3. Curiosamente, exatamente 18 anos depois de Chuck Yeager, a primeira pessoa a quebrar a barreira do som em um voo nivelado. Naquele momento, os soviéticos não sabiam, mas estavam colaborando bastante com os americanos nesse programa e no futuro programa do SR-61. As partes de muito atrito do Valkyr eram feitas de titânio. Os Estados Unidos não tinham titânio, então recorreram a empresas de fachada e a terceiros para conseguir titânio dos próprios soviéticos. Até aquele momento, o programa ia de vento em popa, e tudo indicava que o Valkyr seria o próximo grande bombardeiro dos Estados Unidos. No entanto, tudo mudaria, em 18 de junho de 1966. Aquele dia ruim. O XB-70 voava com um F-4, F-5, T-38 e F-104. Faziam uma sessão de fotos para a General Electric, pois todos os aviões tinham motores da empresa e era uma publicidade. Durante o voo, o F-104, ao voar muito perto do Valkyr, foi arrastado por um vórtice produzido pelo Valkyr e acabou invertido, caindo por cima do Valkyr e destruindo os estabilizadores verticais. O F-104 explodiu instantaneamente, enquanto o XB-70 perdeu o controle e caiu no deserto da Califórnia. O piloto conseguiu se ejetar sem problemas, mas o copiloto perdeu a consciência e não teve a mesma sorte. Pode parecer que isso acabou com o programa, mas na verdade foi Kennedy. Apenas 3 meses após assumir a presidência, ele acabou com o programa para criticar as políticas de defesa dos republicanos, argumentando que, na verdade, o Valkyr tinha chances nulas de penetrar as defesas soviéticas. No entanto, o Departamento de Defesa investiu centenas de milhões de dólares nesse projeto. Alguns anos atrás, os soviéticos derrubaram um avião espião U-2 que operava a 21 mil metros. Até então, o Departamento de Defesa achava que era impossível que um míssil antiaéreo soviético pudesse derrubar algo naquela altitude. E adivinha a que altitude o Valkyr operava? Isso mesmo, exatamente a 21 mil metros. Essa derrubada marcou o fim dos bombardeiros estratégicos e deu início à criação e ao desenvolvimento dos mísseis míssil balístico intercontinental, que eram mais eficazes e a longo prazo bem mais baratos.
Por isso, seu programa dos Valkyr foi cancelado. O último, XB-70 Valkyr, foi usado para experimentar com o Mach 3 até 69, onde foi transferido para o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos e lá permanece até hoje. Se você gostou deste vídeo, pode se interessar por este aqui, onde falamos sobre os dirigíveis usados no dia da Segunda Guerra Mundial. Eu recomendo. Obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau.